protestantes vão começar a surgir com diferentes interpretações do cristianismo, e nem as protestantes, né, sem se submeter nem às doutrinas da Igreja Católica, nem ao Papa, né? Então você vai ter ali Ô, professor, igrejas o negócio da igreja anglicana é aquele do cara que não teve filho homem, aí ele criou a religião e depois ele mesmo ele tentando, ele não conseguiu ter um filho homem. Aí Exatamente. teve outra, aí teve uma rainha que governou aqui, eu esqueci o nome dela. Elizabeth I. Isso aí. Exatamente isso. E aí o que acontece, né? Com esse avanço aí do protestantismo na Europa, isso vai ser um incentivo para os católicos, né, para o Papa, para a Igreja Católica, para que eles comecem uma reação à reforma protestante. Essa reação ela acontece de duas maneiras. Ela acontece primeiro com o Concílio de Trento e com a criação da Companhia de Jesus, que vão ser dois elementos ali de um combate doutrinal à igreja protestante, às igrejas protestantes, né? Então, no Concílio de Trento, o Papa ele vai reformar os dogmas católicos, ele vai reafirmar sua soberania sobre a igreja, a hierarquia dos bispos, dos padres, a hierarquia eclesiástica tradicional da igreja católica. E ele vai, uma das coisas que são principais ali no Concílio de Trento, ele vai tornar obrigatório para os sacerdotes católicos que eles façam o seminário, né? Que eles vão ao seminário antes de se tornarem sacerdotes. Antes disso, cada padre ele era treinado, digamos assim, por outro padre. O Joaquim ele vai lá, o Joaquim é um cara muito devoto, não sei o quê, e aí ele vai até o Carlos ali, que é padre na paróquia dele, na comunidade dele, e fala: poxa, Carlos, eu queria ser padre, não sei o quê. Não, tudo bem, vem cá. Eu já vi, você tem vocação, não sei o que, eu vou te ensinar. E aí o Carlos ensinava o Joaquim e era assim que se virava padre. Depois ele levava para o bispo ordenava. Não tinha seminário nem Não nada, tinha era seminário. você só ia no padre e falava, ei, quero aprender a ser padre. Aí ele falava, tudo Exatamente. bem, vou te ensinar. Exatamente isso. A partir do Concílio de Trento, os seminários vão se tornar obrigatórios. Qual é a ideia de ter seminários obrigatórios? É que os padres que vão ser formados, eles tenham condição de debater teologia e filosofia com os pastores protestantes que estão surgindo. Porque a gente tem que lembrar que o protestantismo, ele nasce de um seio universitário, né? O Calvino era professor de teologia, o Lutero era professor de direito, eram todos grandes intelectuais. Então, o nível de debate que eles tinham sobre teologia era muito alto. Nem todos os padres que estavam na Europa conseguiam combater isso. Por isso, essa ideia. E também vai surgir na mesma época Santo Inácio de Loyola, né? O Inácio de Loyola, santo ali na Igreja Católica, que é um ex-militar de uma família nobre espanhola que vai se converter ali ao cristianismo, vai largar a carreira militar e vai fundar a Companhia de Jesus, os jesuítas, que são uma ordem religiosa que tinha como foco justamente o estudo e a propagação da fé, né? A evangelização. Portanto, eles vão ser muito importantes aqui para a Igreja Católica na modernidade, porque são principalmente os jesuítas, os padres que irão evangelizar ali o novo e o novíssimo mundo, né? Que vão para a Ásia, que não é novo mundo, né? Ainda é velho mundo. Eles vão para a Ásia, eles vão para a América, depois eles vão para a Oceania, eles vão evangelizar esses povos aí. E por que que eles vão para lá? Porque uma das razões pela qual as grandes navegações vão acontecer com o financiamento da Igreja Católica é justamente para que chegue até esses povos a fé católica antes de chegar à fé protestante, né? A gente vai ver isso bastante, principalmente na América Portuguesa e na América Espanhola, que são dois países católicos nessa época, né? São dois dos reis católicos da Europa, vão trazer o cristianismo para a América, né? O cristianismo católico. Em contrapartida, a gente vai ver lá na América do Norte, nos Estados Unidos e Canadá, principalmente. Canadá nem tanto, Canadá vai ser mais colonizado pela França nesse começo, mas nos Estados Unidos principalmente, chegar à fé protestante junto com os ingleses, né? Principalmente os ingleses puritanos, que são os anglicanos, são os calvinistas da Inglaterra. Mas enfim, é assim que vai ser feito. Também vai ser reativado, né? Vai voltar a ter mais poder o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, com
propriedade, não, com a missão, digamos assim, de julgar ali os católicos que sejam hereges e tudo mais, para manter ali a doutrina sempre intacta o máximo possível, e obviamente vão acontecer ali muitos abusos por meio da Inquisição Católica, e também por meio das Inquisições Protestantes, que vão acontecer também. E essa divisão na Europa entre cristianismos, ela vai começar a gerar outros atritos, né? A gente vai ter algumas guerras religiosas acontecendo, a mais famosa Guerra dos 30 Anos entre França e Inglaterra, tá? Perdão, acho que eu confundi aqui. A mais famosa, a Guerra dos 30 Anos na França, não entre França e Inglaterra. França e Inglaterra é a Guerra dos 100 Anos, tá? Eu pensei, eu tava pensando, mas não é dos 100 anos? Não, a Guerra da França ali que vai ser entre os católicos e os calvinistas franceses, tá? Depois a gente vai ter também a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, onde a gente vai ter ali a presença da Joana d'Arc. Exatamente. Bom, como a gente estava falando antes, as primeiras monarquias que vão conseguir centralizar o seu poder vão ser Espanha e Portugal, tá? Isso é preciso se lembrar. Não precisa gravar data disso, eu quase não cobro data em prova, não precisa gravar data, mas é importante lembrar que são essas as duas principais, as duas primeiras monarquias a conseguirem ali a sua unidade, a sua unificação, e, portanto, as primeiras a partirem para as grandes navegações, tá? Vamos começar, então, as grandes navegações europeias, a chamada expansão marítima europeia, né? O que acontece? Eu acho uma das matérias preferidas, expansão marítima, grandes navegações. É maneiro, né? Também gosto. Com a alta do preço das importações do Oriente, vindas lá pelas cidades de Gênova e de Veneza, começou a ser necessário criar novas rotas para alcançar as Índias, né? Lembra que nessa época a Ásia como um todo, né, todo o Oriente, principalmente o Extremo Oriente, ele é chamado de Índias, tá? É importante lembrar disso para a gente entender o porquê que quando chegarem na América, os nativos americanos vão ser chamados índios, porque eles vão achar que eles estão chegando na Ásia, só que pelo outro lado, tá? Esse é o ponto. E hoje em dia, a gente tem uma distinção no português entre índio e indiano, por exemplo, né? O indiano é o cara da Índia e índios são os nativos ali americanos, são os povos nativos americanos. Mas nessa época... Os nativos americanos dos Estados Unidos, nessa parte da América, na América do Norte, são índios também? São índios também, índios americanos. Né? Então, assim... só que nessa época não tem essa distinção. Eles chamam de índio todo mundo que mora na América, todo mundo que mora na Ásia também, porque todo mundo eles são meio índios, tá? São parte ali das Índias orientais. Essa que é a ideia deles. Bom, ela vai começar no século XV e XVI. Oi? Eles acharam que estava numa Índia mais primitiva? Não, eles acharam que eles estavam aqui, ó. Vou te mostrar. Deixa eu pegar aqui um mapa, que dá para mostrar direitinho. É porque... peraí. Aguenta aí. Eu vou pegar melhor do que um mapa. Vou pegar um globo. Eu tenho um globo aqui. Ele tá em alemão, mas ele existe. Então, peraí, só um minutinho. Em alemão? Pra tu ver. Ele tá em alemão porque ele não é meu de verdade, ele é da minha esposa. Minha esposa é professora de alemão. Ah, tá. Mas enfim, vamos lá. Como é que foi o negócio dele? Vocês estão conseguindo ver o globo? Todo mundo vê? Deixa eu ver aqui na tela. Aham. Tá dando pra ver. Aqui, ó, é a Europa, tá? Aqui onde está meu dedo. A ideia deles era dar a volta para chegar aqui, ó, na Ásia, desse lado. Onde eles ainda não tinham vindo. Eles não tinham chegado na Ásia por esse lado aqui. Entende? Sim. Eles não tinham chegado no oeste asiático, no leste asiático, na verdade. Eles só tinham chegado aqui embaixo, nessa parte aqui da Ásia. Eles não tinham explorado pra lá, né? Exatamente. A ideia que eles tinham é que eles iam dar a volta até chegar aqui. Eles sabiam que havia algum pedaço de terra aqui no meio,
tá? Eles já sabiam, já havia esse tipo de pensamento na época, mas eles não sabiam que era uma massa de terra desse tamanho. Eles achavam que eles iam achar uma ilhazinha, igual eles acham aqui, igual a Islândia, por exemplo, que foi o contato mais próximo que eles tinham tido com a América até então, que é uma ilha. Ou alguma coisa como é aqui Eles não nas achavam ilhas que ia que ser circundam aqui a África. um Entende? continente, né, Eles não professor? acharam que ia ser um continente. Então, quando eles saem daqui, da Europa, buscando fazer essa volta, e eles encontram uma massa muito grande de terra, na verdade eles descem, né? Eles descem daqui da Europa, vêm aqui para a África, daqui da África eles vêm para as Américas, porque chegam aqui mais ou menos na... Cadê? Enfim, eles vêm daqui da África e vêm aqui para as Américas. Aqui, ó. Quando eles chegam aqui, e eles vêm primeiro ilhas, né? Depois eles vão descobrir essas massas continentais. Quando eles começam a descobrir essas massas muito grandes de terra, o que eles acreditam é que isso daqui não é um continente novo. Eles estão achando que isso daqui é essa ponta daqui, ó, da Ásia. É isso que eles estão achando que está acontecendo. Eles chegaram na ponta leste asiática que eles nunca tinham visto. Afinal de contas, eles estão ignorando. Eles acham que esse pedaço de água aqui não existe. Entenderam? Como se eles juntassem essas duas coisas. Por isso que eles vão chamar todo mundo de índio. Porque eles vão achar que eles estão na Ásia, eles estão nas Índias. Não é que eles acham que é mais primitiva. Para eles, isso é uma coisa importante. Né? Para os europeus, as Índias são primitivas, tá? Em geral, assim. Eles acham que as Índias são primitivas em geral nessa época. E engraçado, né? Para os orientais, os europeus, eles são muito primitivos também. Se pegar para um chinês da época, cara, a Europa, do ponto de vista da China feudal, da China imperial dessa época, a Europa tá pouco além de um monte de, sei lá, de troglodita, assim, porque os caras eles usam as roupas de pano grosso, mal cortada, eles têm hábitos, eles não comem com talheres ainda, eles têm hábitos muito rudimentares, muito rudes, assim, enquanto na China você tá vendo os caras lá vestindo seda, música super desenvolvida, formas de arte muito desenvolvida, né, porcelana em tudo que é lado, então assim, existe uma visão do europeu para o chinês, pro chinês na época que o europeu é pouco mais do que o homem das cavernas, sabe? E vice-versa, o europeu também enxerga todas as culturas orientais dessa época aqui como esquisitas. Mas enfim. Então, a gente começa aqui a ter a expansão marítima. Né? Ó, aqui tem uma coisa que é importante. Ó. É importante compreender que a expressão expansão marítima se deve ao fato de que até o século XIV os europeus navegavam principalmente no mar Mediterrâneo e pelos mares do norte do continente. Eles exploravam pouco o Oceano Atlântico. Ou seja, o que normalmente era feito era o comércio aqui no Mediterrâneo e eles saíam daqui também e vinham para os mares do norte. Por que eles vinham para os mares do norte? Porque os mares do norte eram muito cheios de peixes, tá? De peixes que eram bons ali para consumo. Por exemplo, os peixes que Portugal vai usar para fazer bacalhau. Né? Bacalhau é um método de conserva. A gente está falando de método de conserva agora há pouco. Bacalhau não é um peixe, não existe um peixe que chama bacalhau. São peixes do norte que eles pegam, salgam e aí eles viram bacalhau. Eles trazem para cá. Então eles saíam muito para pegar coisa aqui e aqui dentro do Mediterrâneo. O resto do oceano não era muito explorado, porque eles acreditavam que era perigoso e até pouco tempo antes das grandes navegações eles achavam que não tinha nada para cá, né? Já tinham uma noção de que a Terra podia ser redonda, mas eles não sabiam qual era o tamanho que ia demorar para quanto que ia demorar para chegar até aqui, né? Não sabiam se aqui no leste asiático tinha alguma coisa importante, então eles não tinham por que ir para lá. E descer aqui para baixo eles também não tinham interesse, porque eles não tinham nem interesse na África pouco tempo antes disso, tá? Quando eles deixam de ter esse comércio que é marítimo, que é exclusivo ali do Mar Mediterrâneo e do norte europeu, a gente vai começar a chamar de expansão marítima, tá? A expansão marítima, ela não é simplesmente ainda a vinda dos europeus daqui da Europa, não sei se vocês estão vendo, para as Américas. Também é a vinda dos europeus da Europa para a costa africana, tá? A costa africana. Isso daqui também faz parte das expansões marítimas. Por quê? Uma das rotas que eles vão tentar para alcançar a Ásia é isso daqui. É sair daqui, descer pela costa africana e subir
por aqui para chegar aqui nas Índias. Obviamente, isso aqui vai ser problemático porque descer e subir toda a costa africana vai ser muito mais. Vai ser uma distância muito maior do que vir daqui para a América, tá? Por isso que eles vão depois dar preferência às rotas americanas aqui. Mas no primeiro momento, como eles já sabem que as Índias são lucrativas, eles vão fazer bastante isso. Quem sai primeiro é Portugal, Espanha vem depois, né? Para a expansão marítima. Em 1492 a gente vai ter a primeira chegada, né, dos espanhóis na América. Eles vão conquistar o continente, mas muito aos poucos, né? Isso é uma coisa importante. A gente tem que ter noção de que os europeus, eles não chegaram e conquistaram a América do dia para a noite. Como a gente sabe que eles têm superioridade militar nessa época, né? Pô, o europeu ele tem caravela, o europeu tem canhão, ele consegue explodir um castelo com canhão. Então a gente tende a acreditar, ele tem mosquete nessa época, ele já tem arma de fogo. A gente tende a pensar que eles conquistaram muito rapidamente a América. Não foi assim, tá? Não foi do dia para a noite. Eles fizeram alianças com povos locais, eles fizeram uma série de coisas. No primeiro momento, eles fizeram mais comércio nas praias, né? Pode ser praia mesmo. Nas praias ali, ao invés de entrar dentro da América. Primeiro foi assim. Aos poucos, eles foram entrando dentro da América e foram começando a desenvolver estratégias de domínio de fato. Tá? Em 1492, os espanhóis chegam. A conquista do continente consiste no processo de ocupação do território, e esse processo é o que vai levar tempo, e de dominação da população que ali estava. As ocupações foram realizadas principalmente por europeus da Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda. Tá? Por que não tem outros aqui? Porque esses daqui são os territórios unificados. A Itália não tem tanto interesse em fazer esse comércio transatlântico, porque para ela é muito mais lucrativo fazer o comércio pelo Mediterrâneo. Então não há porquê as cidades italianas se preocuparem com isso. Mesmo que o comércio transatlântico ele comece a se tornar grande, as cidades italianas não vão estar perdendo dinheiro com isso. E como o Mediterrâneo é muito pequeno em relação ao Atlântico, né? Obviamente, eles conseguem fazer um comércio muito mais rápido também. Então, às vezes, mesmo com o comércio transatlântico acontecendo, vai faltar algum produto na Europa, porque ele vai acabar antes do previsto, e aí vão ter que recorrer a Gênova e Veneza. Então, para eles não faz tanto sentido. Por isso que eles não estão aqui. E as regiões escandinavas, aliás, as regiões germânicas ali dos príncipes alemães, do Império, do Sacro Império Romano Germânico, e os países escandinavos, eles são muito pequenos e nessa época muito pobres para investir nisso, tá? Então eles não vão entrar nessa briga aí. Então ficam esses daí os principais. Sendo que Portugal, Espanha e França, eles vão ter muitos domínios aqui na América Latina como um todo. A França vai ter domínio aqui na América do Sul, na Guiana, que hoje é a Guiana Francesa, que é o estado do Tamarino, e em várias ilhas na América Central, né? E também no Canadá. Também o Canadá vai ser colonizado pela França. Portugal e Espanha a gente não precisa dizer, né? O resto da América Latina é praticamente espanhola, e Portugal vai ter o Brasil. E Inglaterra ela vai ter como domínio nas Américas, principalmente os Estados Unidos, tá? Nas colônias ali nos Estados Unidos. Mas é importante lembrar que, como a gente está falando de grandes navegações e isso não se restringe só à América, a gente também está falando da colonização que eles vão começar a fazer em vários países africanos, tá? Vários países africanos aqui vão começar a ter pequenas colônias, ilhas em torno dos continentes vão ter colônias, tá? Tudo isso daí é importante para a gente lembrar. Mas e Holanda? Holanda também vai ter algumas colônias, mas o foco da Holanda vai ser menos atividade colonial do que dos outros e vai ser mais atividade comercial. Um pouco mais à frente do que isso, aqui a gente ainda está em 1492 falando, né? A Holanda ela vai criar a chamada Companhia das Índias Orientais, que alguns
textos vão chamar também de Companhias das Índias Ocidentais, né, que seria o braço dessa agência que fazia comércio na América. E o que são as Companhias das Índias Orientais ou Ocidentais? São um método de frete, praticamente, que a Holanda vai criar, em que ela explorava, né, ela usava navios holandeses para conduzir mercadorias e matérias-primas para outros países, né? Então, Portugal precisava tirar uma carga muito grande, sei lá, de café do Brasil, mas ele estava com uma baixa frota militar porque aconteceu alguma coisa, porque os navios estavam espalhados, sei lá. Só que ele precisava tirar aquilo dali. Então ele vai lá, contrata o serviço das companhias das Índias Ocidentais, e aí elas vão e buscam, tá? Há também, é claro, as próprias colônias holandesas que vão ser muito úteis para as companhias em si. Bom, a gente vai ter uma série de ações militares acontecendo na América Espanhola para a tomada do território, principalmente porque a Espanha vai alcançar territórios onde há grandes povos, né, onde há grandes organizações ali, como são os povos incas e os astecas, são as duas maiores que eles vão encontrar. Diferente da América Portuguesa, que quando chegar no Brasil, as comunidades indígenas elas são muito mais espaçadas, né, e muito menores e menos organizadas do que um Inca ou um Asteca. Então, para conseguir dominar eles, vai haver muita luta e também aquelas alianças com os povos nativos que a gente comentou largamente ao longo das aulas, né? A gente tem um pouquinho sobre a ideia de cartografia e cosmologia que vai estar sendo desenvolvida nessa época, né? Estudos cartográficos e tudo mais. E bom, Colombo vai chegar à América, tá? Aqui em 1492, descobrindo ali as Américas. Lembrando sempre daquela curiosidade, né? Como Colombo descobriu as Américas, muitos historiadores defendem que o nome que o continente deveria ter recebido era Colômbia, né? Mas ficou como América por conta de Américo Vespúcio, que era um burguês italiano que financiou as viagens do Colombo. Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que terminou esse texto. Em troca de recompensas, os reis confiaram tarefas de conquista e ocupação de terras dos espanhóis e tal. Bom, os espanhóis eles vão começar a explorar o continente e eles avançam ali em todas as direções do território, impondo ali o seu domínio. As expedições duram variados períodos de tempo, né? Depende muito de qual expedição você está sendo feita, mas em geral elas duravam algum tempo, tá? Era alguns meses, pelo menos, de expedição, quando não anos de expedição. Os grandes protagonistas, que eram chamados conquistadores, eles organizaram as viagens para conhecer os territórios, as riquezas e habitantes. Na maior parte desses locais, os espanhóis subjugaram os indígenas e dominaram depois de alguns conflitos, tá? Em troca de recompensas, os reis confiaram tarefa de conquistas e ocupações das terras espanhóis, que viam no Novo Mundo lugar para melhorar as condições que vinham da Espanha. Eles eram os fidalgos, escudeiros e homens de classe mais baixa da sociedade espanhola, que se sentiam motivados ali em empreender a nova conquista. Então, isso aqui também vai acontecer bastante em Portugal, tá? Quem vinha para as grandes navegações, quem vinha para a América, normalmente era membro da baixa nobreza, um cavaleiro, um pequeno senhor, alguma coisa assim, que tinha pouco prestígio na Espanha, ou em Portugal, na Europa como um todo naquela época, e que desejava alcançar mais prestígio para se aproximar mais do rei. Afinal de contas, a gente está falando da sociedade absolutista. E ser amigo do rei era ser amigo praticamente de um deus dentro da sociedade europeia. Afinal de contas, o rei ele concentrava em si todos os poderes do Estado. Ele mandava e desmandava à vontade. Se você queria ser amigo de uma pessoa assim, porque você certamente seria beneficiado. Então, muitos nobres vão vir para cá para comandar expedições, para tentar conseguir riqueza, escravos, no caso da América Espanhola, que seja, para conseguir levar esses lucros, né, esses louros ali de volta para a Espanha e assim ascender socialmente, tá? Vou descer um pouquinho mais.
Aqui eles falam da colonização portuguesa, né? A colonização portuguesa da América, diferente da colonização espanhola, ela tinha algumas diferenças, né? A primeira é que ela não foi tão violenta no sentido de conquista militar. Os portugueses eles chegaram aqui e a primeira coisa que eles fizeram foi comércio, né? Trocando madeira, principalmente, para o Brasil, por bens de refino que já haviam na Europa. O mais famoso, o espelho, né? Você pegava lá e dava espelho para ele e te dava madeira ou que seja em troca. Mas não só isso, né? Espelho, roupas, armas, né? Ferramentas ali de plantio, de aço, armas de aço, coisas que os índios brasileiros, os índios aqui nativos do Brasil, não tinham acesso na época, porque eles não tinham conhecimento metalúrgico. Então, para as tribos, isso era muito vantajoso. Basicamente, foi isso que os portugueses fizeram no Brasil por muito tempo, né? Eles começam a fazer isso assim que chegam e eles vão durar aí 30, 40 anos só fazendo escambo, só fazendo esse tipo de troca com os indígenas e sem produzir grandes coisas. Isso porque Portugal, num primeiro momento, ela estava mais interessada nas terras da Índia. Lembra da Índia de verdade, né? Lembra que quando Portugal e Espanha eles saem para as grandes navegações, eles vão realizar, junto com o Papa na época, o chamado Tratado de Tordesilhas, que divide o mundo entre Portugal e Espanha. E Portugal fica só com um pedacinho muito pequeno das Américas, enquanto a Espanha fica com a América inteira nessa divisão. Portugal só aceita isso porque o Tratado de Tordesilhas não era uma divisão da América, era uma divisão do mundo. Então, ela ficava com poucas terras para explorar nas Américas, mas ela ficava com praticamente todas as Índias, né, orientais para explorar sozinha. Então, o interesse português era muito maior lá do que aqui no primeiro momento. Isso vai fazer com que eles fiquem tanto tempo fazendo essas relações de escambo de comércio. Num primeiro momento, quando a coroa portuguesa decide colonizar aqui, né, em 1531, vai haver uma tentativa, né, um interesse em talvez escravizar os indígenas, porém isso vai ser impedido ali pelos jesuítas, mas por um breve momento a gente vai ter uma escravidão indígena que sim. Esses indígenas foram escravizados para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar e nos engenhos, né? Como eles conheciam muito o território, era muito difícil manter esses índios cativos. E também por conta da influência dos jesuítas, logo a escravidão indígena vai ser abandonada e você vai começar a ter a chegada dos primeiros escravos africanos, né, para fazer ali o papel da exploração. Os escravos, eles trabalhavam principalmente no Brasil nesse momento, nas lavouras de cana-de-açúcar, onde eles plantavam a cana, colhiam e faziam o seu refino, né? O açúcar ele se torna o principal produto de exploração colonial do Brasil. Ele vai ser o principal produto de exploração colonial do Brasil por muito tempo, só mudando de figura, só mudando o tipo de produto. Lá no período imperial já, quando a gente vai começar a ter uma queda vertiginosa no preço do açúcar pela quantidade de povos que produzem açúcar, e aí a gente vai substituir o açúcar pelo café. Tá? Bom, isso aqui é economia açucareira, né? A gente tem aqui, para poder fazer essa economia açucareira funcionar, Portugal ele vai dividir a terra nas chamadas capitanias hereditárias no primeiro momento. Basicamente o que acontecia era que o rei português ele dava a um explorador a concessão de uma terra, essa terra era chamada capitania, e essa concessão perdurava na família dele, por isso hereditária, né? Ela era herdada de pai para filho. E ele deveria explorar ali essas terras, fazendo a produção de açúcar, sobretudo. Em 1534, com o sucesso da expedição de Martim Afonso, Dom João III, que não dispunha de muitos recursos financeiros para a população da colônia, resolve experimentar no Brasil um sistema político e administrativo chamado capitania hereditária. A ideia de se conceder essas terras era justamente para que os próprios exploradores, que as próprias pessoas interessadas em explorar, financiassem as suas expedições, porque a coroa portuguesa não tinha como custear
as expedições o tempo todo. Lembra que eu falei que uma expedição para a América, nesse período aqui, ela já está um pouco mais barata, porque você já tem, depois do sucesso das expedições de Cristóvão Colombo, você vai ter uma grande quantidade de caravelas sendo produzida na Europa inteira, mas ela ainda era um investimento extremamente caro. Né? Lembra que as primeiras, como eu falei, elas são comparáveis, né? Se a gente for colocar as épocas, para uma exploração no espaço. Então, é muito caro fazer. A ideia dele é justamente dar esse pedaço de terra para que as pessoas elas fiquem, né, responsáveis por custear as próprias expedições, sem depender ali da coroa portuguesa. O carnaval brasileiro, então, é dividido em 15 territórios, eles são doados a 12 fidalgos portugueses, considerados ali merecedores de recompensa dos serviços que foram prestados à monarquia. Eles vão ser denominados donatários, porque eles receberam essas terras por doações, e as capitanias ainda foram divididas em lotes menores, chamadas Seis Marias. Né? Cada donatário chegava aqui na sua capitania, ele não queria ele mesmo ter que trabalho de ficar administrando aquilo, então ele pegava e dividia enquanto as Seis Marias ele achasse melhor. Só que só 2 dessas capitanias vão prosperar, o resto vai falir. As 2 são a de São Vicente e a de Pernambuco. As 2 vão se desenvolver justamente porque elas vão explorar a cana-de-açúcar. Tá? A cana-de-açúcar. Isso que vai fazer elas conseguirem prosperar em relação às outras. Como só 2 vão prosperar, isso vai ser um fracasso. E a coroa portuguesa vai decidir adotar um novo sistema de administração, que vai ser a do governador-geral. Né? Bom, a metrópole envia à colônia o militar político português Tomé de Souza. Ele chega à capitania da Bahia de Todos os Santos, que era território de Salvador, em 29 de março de 1549. A função que tinha o governador-geral era fiscalizar a colonização das capitanias e protegê-las dos ataques indígenas, ou seja, ele, teoricamente, teria a propriedade de reunir um pequeno exército para poder proteger essas capitanias dos índios que as atacavam. Os índios as atacavam porque havia ainda aqui escravidão indígena, né? Em algumas delas. Junto do Tomé de Souza, vem, então, finalmente, os jesuítas, e esses jesuítas é que vão começar a catequizar os índios e a bater de frente contra a escravidão deles, né? Fazendo ali com que a coroa portuguesa abandone a ideia de escravizar indígenas e comece a escravização dos negros africanos no Brasil. Além disso, também havia exploração sexual das mulheres indígenas pelos portugueses, e isso era condenado pela igreja. Foi uma das razões também para os jesuítas serem tão importantes ali para a história dos índios, da relação dos índios com os portugueses no Brasil, porque eles também vão impedir esse tipo de prática, entre aspas, né? Com a vinda do governador-geral, a gente vai ter vários cargos sendo criados nas colônias. A gente vai ter o cargo de governador-geral mesmo, que devia cuidar da colônia inteira. O do provedor-mor, esse era responsável por fiscalizar ali as produções e cobrar os impostos para a coroa. O do ouvidor-geral, o ouvidor-geral era uma espécie de juiz, né? Então ele administrava a justiça, né? Era a ouvidoria, você ia lá, reclamava com ele dava uma pena ali para quem tinha, sei lá, te roubado, fez alguma coisa. E você tinha também o do capitão-mor, que era talvez o trabalho mais difícil, que era o de organizar defesa para as colônias contra os ataques indígenas, né? Por que isso era difícil? Porque haviam poucos Professor, tá portugueses. falando de quê? O senhor tá Oi? falando O senhor tá falando de quê? Eu tô falando de quê? É. Dos cargos que foram criados nas colônias. Eu vou ter que assistir a gravação porque o meu celular ele zerou, aí toda hora Beleza. agora. Eu tô tentando ligar ele, ele vai de vírus. Sem problema, fica tranquilo. Mas eu estou falando aqui sobre os cargos que começaram a ser criados aqui nas colônias brasileiras após o fracasso das capitanias hereditárias para tentar fazer com que ela funcionasse. Tá? Bom, nesse período aqui a gente vai ter uma série de tentativas de dominação francesa, holandesa, de outros povos aqui em certos pedaços da colônia portuguesa. Eles vão durar algum tempo, mas em geral eles vão ser vencidos por Portugal
E Portugal vai conseguir manter a unidade do território. O sistema que vai ser adotado, isso aqui é a última coisa importante para a gente trabalhar, depois disso eu já vou liberar vocês. O sistema de plantação, o sistema agrícola que vai ser adotado para a plantação da cana-de-açúcar é o chamado sistema de plantation, tá? O que era o sistema de plantation? O sistema de plantation consistia no seguinte: você pegava um latifúndio, né? Você precisava ter uma terra muito extensa, você ia explorar essa terra muito extensa através de monocultura, e nesse caso a monocultura do açúcar, tá? E o sistema de plantation em si foi caracterizado por utilizar mão de obra escrava, principalmente africana, né, para poder dar conta do plantio dessa monocultura. Essas três coisas têm que ser lembradas, tá? O sistema de plantation ele é latifundiário, monocultura e escravista. Isso tem que ser lembrado. Além disso, ele também era caracterizado pelo chamado comércio triangular. O que era o comércio triangular? A colônia plantava, vendia para a metrópole manufaturava aquilo, usava aquela matéria-prima para fazer outros produtos refinados, e aí, de lá, vendia na África para a compra de mais escravos. Esses escravos iam para a América, produziam mais, a metrópole refinava mais, comprava mais escravos, e aí isso alimentava o tráfico negreiro, beleza? Bom, pessoal, essas são as coisas mais importantes por enquanto. Ah, sim, o Pacto Colonial, né? Lembrando que dentro do sistema de colonização, a gente tem o chamado Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? É uma regra econômica, uma lei, que permite que as colônias comercializem apenas com a metrópole. O Brasil era colônia de Portugal. Ele não podia vender daqui para nenhum outro país, nenhum outro reino europeu, nem para nenhuma colônia daqui. Ele tinha que comercializar exclusivamente, o comércio externo brasileiro era com a colônia, era com a metrópole em Portugal, tá? Tanto para vender a matéria-prima, quanto para comprar os produtos refinados. Isso quer dizer, isso obviamente era de um impacto muito agressivo na economia colonial. Porque imagina só, você planta a cana-de-açúcar, por exemplo, refina, faz o açúcar aqui bonitinho, porque não dava para mandar a cana, né? Então você tinha que fazer o açúcar aqui, envia os sacos de açúcar para Portugal. Lá em Portugal, eles fazem, sei lá, um doce, né? Eles fazem, sei lá, pastel de Belém, né? Doce e aí de leite. Existia doce de leite naquela época? Oi? Existia doce de leite naquela época? Existia doce de leite naquela época, com certeza. Uhum. Eles pegam e revendem esse pastel de Belém para a colônia. Olha, se você vendeu açúcar para eles e eles refinaram lá, esse produto vai vir muito mais caro de lá do que o que eles pagaram para comprar açúcar, né? Vamos supor que eles paguem, sei lá, R$1 ali no saco de açúcar. Porque quem dava o preço também do saco de açúcar era a própria metrópole, só podia vender para eles, então eles pagavam o que eles queriam. Então eles pagaram R$1 no saco de açúcar. Você vai lá e manda açúcar para eles. Eles fazem com uma xícara de açúcar, sei lá, 30 pastéis de Belém e vendem para você. Cada pastel a R$1. Entende? Obviamente isso tinha um impacto muito prejudicial na economia colonial. O Pacto Colonial ele vai ser a principal razão pela qual as colônias vão lutar pela sua liberdade ao longo do século XVIII, tá? Do século XVII, XVIII. Porque Nossa, era um absurdo, então. Era um absurdo, exatamente. Porque com mais de. Exato. Então, tipo, 1 quilo de açúcar vendendo a R$1, dá pra fazer, então, muito doce cobrado cada um a R$1. Sim. Isso que eu tô falando só de doce, né? Quer dizer, doce foi um exemplo, mas. Não, sim, assim. tem outras As pedras coisas. preciosas iam para lá e lá elas viravam joias, a madeira para lá e lá virava, sei lá, Banco, mesmo. banco, exatamente, virava utensílio doméstico, virava caravela, e tudo isso era vendido por preços muito mais caros do que a matéria bruta quando ela era vendida. Pessoal, por hoje é isso, tá? A próxima unidade foi a que a gente viu semana passada, então não vai. Acho que não é preciso fazer revisão dela, né? Tá bem fresco na cabeça de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido tudo bonitinho, tá? Se tiverem alguma dúvida ao longo da semana, pode mandar uma mensagem, não tem problema. Semana que vem a gente se vê para nossa prova. Vai dar tudo certo, fiquem tranquilos. É isso.
Podem deixar os nomes de vocês aqui do lado. E tchau, tchau. Tchau, professor. Tchauzinho. Tchau, Tchau, professor. professor. Tchau. Professor. Valeu.